Olá, tudo bem? A partir desse vídeo nós vamos começar a fazer o estudo da mecânica dos solos, né? Meu nome é Dagoberto Cada e vamos lá, né? A primeira pergunta aí que surge aí, né, é a definição, né, do que é a mecânica dos solos. Bem, a mecânica dos solos ela é uma ciência lá que vai estudar as características aí de solos, né, e aí suas propriedades mecânicas, então, para entender aí como que ele se comporta, né, na medida que ele recebe aplicação de tensões, sofre acréscimo ou alívio, né, de tensões, retirada de tensões, e aí como é que vai ser esse comportamento aí de recalque, né, fundamento, né, deformações e propagação de tensões. Então ela vai entender como é que é o comportamento do solo frente a essas acréscimos ou alívio de tensões. Só ficar atentos, né, que é diferente de mecânica dos sólidos, né, que aí no caso a gente está lidando com materiais sólidos que aí vão, em certos aspectos, vai ter comportamentos um tanto quanto diferentes dos solos, né? Certo? Que aí são partículas menores e dispersas, né? Bom, e aí dito isso, né, então, qual que é a razão, né, de se estudar então a mecânica dos solos? Qual que é a aplicação, né, do estudo então de mecânica dos solos, né? Então, a gente tem aqui um exemplo aqui, né, da Torre de Pisa, né? Vocês estão vendo aí, a Torre de Pisa é a característica, né, da Torre de Pisa ela ser inclinada, né? E isso aí ela está relacionado com o quê? Com o estudo dos solos, né? No caso aí a Torre de Pisa ela teve um recalque diferencial, né? Que é o termo aí técnico que é utilizado, que assim, palavras mais simples seria o que? O afundamento de uma das partes, teve o afundamento do solo, né? E no caso aqui, né, esse afundamento foi maior, né, nesse pedaço do que no outro, né? Por isso que a gente fala de recalque diferencial, que você tem um ponto, né, que afundou mais do que o outro, né? E aí teve essa inclinação. E aí daqui a gente, por exemplo, já tira a primeira aplicação, né, que é o que? No uso do estudo de fundações de edificações, né? Então, verificar, né, se vai ter esse recalque diferencial, né, como vocês estão vendo esses dois exemplos aqui. Nessas ocasiões aqui, quando você tem bases não muito sólidas, né, adequadas à carga aplicada, né, que é o peso desses edifícios, né, você tem que buscar fundações mais firmes, né, que vai conseguir manter a estabilidade do edifício frente à carga aplicada, né? Então aqui vocês estão vendo que esses dois edifícios estão apoiados em regiões que não tinham a resistência aqui, né, o recalque, enquanto que aqui foi buscado uma fundação, né, uma base mais firme para apoiar então o edifício. Bem, aí outra aplicação seria túneis, né? Estabilidade, né, dessas paredes aqui, já que a gente tem a pressão toda do solo aqui está acima, né? E você tem um risco disso aqui ter o colapso, né? Assim como a gente já teve ocasiões aí que ocorreu esses acidentes, né? E aí uma outra aplicação, essa é bem, né, forte na parte ambiental, é no estudo de contaminações do solo, né? Uma vez que você também, por meio do estudo do solo, você vai avaliar a permeabilidade, ou seja, a capacidade desse solo estar transmitindo água e, consequentemente, a gente vai conseguir avaliar também a transmissão de contaminantes que tiver nesse subsolo, né? Então, você tem vazamento de tanques, aterros sanitários, resíduos aí dispostos na superfície do solo que chegam até o lençol freático, né? E também a infiltração de rios que estejam eventualmente contaminados ou áreas agrícolas contaminadas. Então aqui o exemplo do aterro sanitário, né, que lembre-se, né, ele tem que ter um fundo impermeabilizado exatamente e é monitorado, né, o subsolo, né, para verificar então a contaminação do lençol freático pelo lixiviado dos aterros sanitários. Aí também a gente tem as aplicações em escavações, né, ver a estabilidade dessas paredes, o risco disso aqui não tombar, né. Isso aqui no caso numa mineração, mas também é aplicado em estradas, que você tem cortes, né? E também, né, em barragens, né, de terra, né? Barragens de terra ou barragens de concreto, né? Segurando, então, no caso aqui, líquidos, né? Ou barragem em regesso, né? Que a gente já teve, infelizmente, no passado recente, dois casos aí de
estouros de barragens de resíduos. E aí, finalmente, também a aplicação também como base de vias. Aqui a gente tem um exemplo de uma base de ferrovia, né? Que não foi muito bem, enfim, não teve, foi uma base que muito bem executada, né? E aí você teve a perda da base ali. Então, ela também vai ter um estudo para verificar se isso aqui não vai afundar, né? Frente à carga que é aplicada, não perder a base dela. Então são essas aplicações, né? Então, como fundações de edifícios, base de pavimentos, o estudo de escavações, aterros e barragens, túneis e estudo de contaminação. Bem, antes que a gente, na sequência, né, acaba que a gente dá uma retornada aqui nos conceitos, né, de como é que se formam esses solos, né? Então, a gente tem lá que o solo ele surge, né, a partir das transformações que ocorrem numa rocha, né? Que aí está no estado sólido, né? Então você tem ação de temperismo aí, que você vai tendo desagregação em partes menores, né? Vai também tendo ação de biológica, né? Então de vegetais, micro-organismos que vão também alterando e incorporando matéria orgânica também junto aos minerais aí em partículas menores aqui nessas camadas de solos, né? Então você vai tendo essas transformações por meio de temperismo aí, que tem diversas ações aí, né? Então a gente tem também que esse solo, então ele vai ter no horizonte mais próximo à superfície vai ter uma presença maior de matéria orgânica, e aí à medida que a gente vai indo mais ao fundo você vai encontrando mais fragmentos da rocha original, né? Ao fundo desse solo. Aí a gente tem três classificações em relação à origem e formação desses solos, né? Eles podem ser classificados em solos residuais, sedimentares e orgânicos, né? Esses solos, então aqui a gente tem o exemplo, né? Então, aqui os solos residuais, solos sedimentares, aqui os solos orgânicos. Esses solos orgânicos, então a gente vai ter então, a presença de matéria orgânica, ele tem uma coloração mais escura, marrom escura ou escuro, né? A gente tem resíduos aí de matéria orgânica presente nele, então a gente vê aqui restos aí de folhas, tem um odor também mais característico aí desse solo, né? Os solos sedimentares, ele ocorre então pelo transporte, aí, seja um transporte hídrico ou seja transporte eólico, né? E aí a gente tem partículas menores, e os solos residuais a gente vai ter a transformação aqui da rocha-mãe que é ao longo do tempo, então a gente vai encontrar partículas menores e partículas maiores, então a gente vê aqui mais embaixo partes maiores originais da rocha-mãe, né? E aí à medida que isso aqui vai avançando vai tendo partes menores, né? Então isso aqui é um horizonte aqui, tipo de um solo residual, né? Então você tem aqui a rocha original, a rocha alterada, né? O saprólico, que você vai ter presença aqui de partes grandes ainda da rocha-mãe, o solo jovem com uma parte já com as partículas menores, e o solo maduro já tendo um horizonte de partes orgânicas no meio, né? E aí nessa parte de saprólico, eventualmente a gente tem até partes maiores aqui, né? Que a gente chama lá de matacões, aí, quando você tem rochas maiores. Os solos sedimentares, aí, eles pode ter ação então, de transporte do vento, os eólicos, os hídricos, então aluvionais, aí, marinhos, pluviais, né? Então rios, mares, chuva, os glaciais e os coluvionais, né? Que a gente vai ter aqui a ação do vento, a ação de água, né, mar, resultando então na formação desses solos. Então essas aqui são essas classificações quanto à relação à origem, né? E aí nos próximos vídeos a gente vai falando um pouco mais de outras tipificações, né, desses solos, e chegando então mais em outras características que vamos estudando. Então até o próximo vídeo, gente.